Beleza, aperta o cinto agora aí. Amém? Nós vamos aí trabalhar um tema que não está aqui. Mas qual é esse tema, pastor? Dê a sua saudação aí para a juventude e fale desse tema. Boa noite, graça e paz. Estão bem? Estão prontos? Querem ouvir? Eu quero saber, em primeiro lugar, quantos solteiros nós temos aqui? Não, agora vamos fazer uma outra pergunta. Quantos solteiros felizes nós temos aqui? Ah, muito bem. Esse aí, eu tô pronto, me vê, meu. Quantos casados estão aqui? Temos alguns que... Tá. Quantos casais de namorados nós temos aqui? E quantos filhos de Deus apaixonados nós temos aqui? Bem, nós estaremos falando nessa noite sobre descomplicando a vida sentimental. A vida sentimental, muitas vezes, para muitas pessoas, é ou não é complicada, gente? É, né? E a gente vai estar descomplicando. O que é descomplicar? É tornar mais fácil. Não é isso? É tornar mais fácil, é tornar mais leve, é tornar mais light, é tornar mais tranquilo, é tornar mais verdadeiro, é tornar com menos mentira, com menos mito, não é verdade, gente? Então, descomplicando a vida sentimental. Quer falar alguma coisa? Eu te amo. Eu também. Então, a gente vai criando na nossa vida algumas mentiras. A gente vai criando na nossa vida alguns mitos, a gente vai entendendo o que muitas vezes a sociedade tenta nos imprimir acerca da vida sentimental e a gente vai tomando como verdade aquilo. Então a gente quer simplificar, a gente quer descomplicar e a primeira coisa que a gente precisa entender para descomplicar a vida sentimental, essa é uma área tão importante, a gente sabe disso, é que a vida de solteiro é chata e sem graça. Muitas pessoas pensam assim, que a vida de solteiro é chata e sem graça, quando na verdade não é. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça, isso da cabeça dos solteiros, que a vida de solteiro é chata e sem graça. Você sabia que tem muitos casais que têm saudade da vida de solteiro? Tem muitos casais, claro que não são todos, porque quando a gente casa, queridos, é para o resto da vida. Então a gente tem que viver intensamente mesmo. É ou não é, Aline? Depois que casa tem que viver intensamente. Agora, se a sua vida de solteiro, aqui a maioria é solteiro, se a sua vida de solteiro está ruim, é porque você não está sabendo viver. Diga para o seu irmão aí, aprenda a viver a vida de solteiro. Olha, queridos, que delícia é a vida de solteiro. Você não deve satisfação a ninguém, é ou não é? Ouçam. Olha, a gente tem um casal aqui bem recém-casados, né? Vocês dois, Stephanie e Felipe. Olha só, a vida de solteiro, você não deve satisfação a ninguém, você não precisa acordar cedo. Tá entendendo? A menos que você vá trabalhar, claro. Você não precisa estar fazendo comida para ninguém. Se você não tiver a fim de comer naquele dia, você não come. É ou não é, gente? Você pode sair, passear, sem dizer para onde você vai, a menos que, claro, você tem que dar satisfação aos seus pais. Mas você não tem que estar, sabe, sempre com alguém no teu pé e perguntando o que você vai fazer, por que você está se sentindo assim. Você é livre. Não que a vida de casado você não seja, mas é diferente, queridos. Então aprenda a viver o que é uma vida de solteiro feliz. Sabe, vai fazer os seus cursos, viaje, quer viajar, viagem, sabe, sem se prender a nada. Tudo que tiver a mão para fazer, faz enquanto é tempo. É o tempo de você cuidar das coisas do Senhor, é o tempo de você vir para a igreja, se preciso for passar o dia na obra de Deus. Mas quando a gente é casado não é mais assim. Olha, vai ter um mochilão aí, os solteiros tudo vão passar os 15 dias, não, Rosângela? Vivendo feliz. Então aproveite a vida de solteiro.
Aí tem muita gente que está no casamento e está frustrado, sabe por quê? Porque não aprendeu a curtir a vida de solteiro. Então esse é o teu tempo, jovem, de curtir esse tempo de solteiro. Tá entendendo? Tem gente que planejou a vida toda para casar. Quando casa, parece que não tem mais objetivo. Parece que o casamento é um fim em si mesmo. Já repararam que tem casais que quando casam, o marido fica barrigudo? Tá entendendo? Relaxam, é ou não é? O casamento, ele não é um fim em si mesmo. E é incrível que tem muitas causas de divórcio. E uma delas é porque a pessoa diz assim: eu não quero mais ficar presa, eu quero curtir a minha vida. Porque não curtiu a vida de solteiro. Então aprenda a viver. O casamento, ele não é o ponto máximo, queridos. Tem gente que passa a vida inteira só orando: Senhor, eu quero casar. Peça a Deus: eu quero me formar, eu quero passar no concurso público, eu quero viver bem, eu quero aceitar no momento essa minha condição de estar solteiro, eu quero viver feliz. Porque viver solteiro também, queridos, é um momento de alegria. Posso ouvir amém aos solteiros? E quando chegar o momento de casar, porque a Bíblia diz que tudo no seu tempo certo é perfeito e formoso. Mas escute, o casamento não é a resposta da sua vida. Amém, queridos? É muito legal, em cima do que a pastora está dizendo, que aquela fala que houve ali no Jardim do Éden, não é bom que o homem esteja só, não foi uma fala de Adão. Não foi Adão que estava dizendo: Senhor, eu estou sozinho, todos os animais têm o seu par e eu não tenho ninguém. Isso não foi uma fala de Adão, essa fala foi de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Então, antes de Eva chegar na vida de Adão, Adão estava realizado ali no Jardim do Éden. Tinha trabalho, tinha comunhão com Deus, né? Então ele estava ali satisfeito com aquela condição que Deus havia estabelecido para a vida dele. Então não havia um grito da alma de Adão para Deus, dizendo: Senhor, eu sou um homem frustrado, eu sou um solteiro frustrado. Então, amados, ao contrário do que alguém já até disse por aí, estar solteiro não é uma maldição. Se você está solteiro, dá um glória a Deus, meu irmão. Isso não é uma maldição, isso não é uma prisão. É isso aí, tem que ser esse aleluia mesmo, meu irmão. É isso aí, porque num aleluia desse, meu irmão, o anjo já manda logo ir a bênção, sabe? Então não se veja assim, debaixo de uma maldição. Pastor, eu estou com a síndrome do Titanic, né? Encalhado, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, amado. Você está vivendo o melhor momento de Deus para a sua vida. Você está vivendo o kairós de Deus para a sua vida. Você está vivendo o tempo certo de Deus para a sua vida. Amém? A segunda coisa que a gente precisa descomplicar e que a gente ouve muito por aí é o seguinte: todos esses pontos que nós estaremos abordando, eles foram coletados em cima de falas, de aconselhamentos que nós participamos e que nós acabamos ouvindo de alguma maneira. Que a gente precisa descomplicar. Alguém disse assim: pastor, eu tenho que achar a minha alma gêmea de qualquer maneira. Irmãos, isso aqui é uma utopia. Isso aqui não é uma verdade. Isso aqui até contrasta com aquilo que a Bíblia diz, porque Paulo até coloca lá em Coríntios que quando a pessoa está viúva, ela pode casar novamente no Senhor. Eu sei de viúvas que já estão partindo, meu irmão, para o terceiro casamento, porque os 2 anteriores morreram. Está difícil de encontrar o terceiro para essa viúva agora, né? Porque quem casa morre. Agora veja, imagine se essa teoria da alma gêmea fosse verdade. Então quer dizer que essa viúva teria na vida 3 almas gêmeas, 3 cara-metades. Então isso não existe. A gente precisa desconstruir isso. Teve uma música, acho que foi Fábio Júnior que gravou, que foi uma febre na nação brasileira, né? Unha e carne, alma gêmea, bate coração, a metade da laranja,
2 irmãos, 2 não sei o quê, 2 amantes. Vocês sabem, né? Olha aí. Essa turma não é fácil, não. Mas essa música, ela foi como uma febre na nação brasileira. Mas nós precisamos desconstruir isso, sabe por quê? Porque nós cremos pela palavra de Deus que um homem, ele pode ser completo em Deus, que uma pessoa pode ser inteira em Deus. Porque quando você vai para um relacionamento com essa síndrome da cara metade, da metade da laranja, você vai esperando que o outro supra você. Isso tem sido um câncer em muitos relacionamentos. Então eu não casei com a pastora Andresa para ela preencher os vazios da minha vida. Eu não casei com a pastora Andresa para ela preencher as carências da minha vida. Então isso é um problema tenebroso. Tem muita gente que não se resolveu ainda, está cheio de carências, cheio de vazios emocionais e espirituais na sua vida. Aí quando você vai para um relacionamento querendo que o outro te supra, aí acaba, querido, que um vai adoecer o outro. As maiores crises, as maiores brigas no relacionamento está exatamente nisso. Ah, porque eu comecei a namorar com você pensando que você fosse ser assim, pensando que você fosse me tratar assim. E aí é um problema. Principalmente quando entra para aquele lado da comparação. Ah, porque a minha ex não era assim, o meu ex não era assim. Aí, meu irmão, acabou. Aí já vai ter confusão, já vai ter problema, já vai ter tapa. E aí corre o risco de entrar a Lei Maria da Penha. Porque você não nasceu, mulher, para apanhar de homem nenhum. Está apanhando no relacionamento, denuncie esse canalha no nome de Jesus. Porque você é uma princesa de Jesus. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Você não nasceu para apanhar de ninguém. Eu gostaria de ver todas as mulheres aplaudindo aqui, porque tem mulher que não está aplaudindo. Quer apanhar no relacionamento, minha irmã? A terceira... Ô, pastora, vamos ver, pastora. Vamos brigar aqui, pastora. Então nós não podemos ver o namorado como alguém que vai nos completar, mas como alguém que vai nos acrescentar algo. Isso aí é muito interessante, é muito legal a gente ver assim. Quando a pastora Andresa chegou na minha vida, ela acrescentou muita coisa boa, muita coisa. Ela me melhorou, não me transformou. Quem me transformou foi Jesus. Mas olha, ela deu um grau nessa lataria aqui, aquela visão feminina, né? Então ela me acrescentou muitas coisas, não cabelo, né? Isso aí é uma coisa que não tem como. Mas a Bíblia diz isso em Eclesiastes 4:9. É melhor serem 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. Então, antes de você querer viver a vida de casado, aprenda primeiro a viver a vida de solteiro intensamente. Eu termino com isso aqui. Tem gente na vida, tem solteiro na vida, eu conheço alguns aqui da IBMA, tem solteiro na vida, olha que é de bem com a vida. Parece que o cara já é até casado e tem 5 filhos. Ele é de bem com a vida, ele é resolvido, ele é alegre, sabe? Ele é para frente, cheio de sonhos, sabe? Tem gente solteiro aqui na igreja que já está assim, com a vida resolvida, com a plataforma de vida estabelecida, com espaços acertados para a vida. Isso é muito 10. Isso é muito 10. Então, antes de querer viver a vida de casado, viva a vida de solteiro intensamente para a glória do Senhor. Amém. Então, a terceira mentira que a gente precisa desconstruir é que homens preferem mulheres modernas. Isso é mentira. Isso complica a vida das mulheres e a vida dos homens. Porque os homens podem querer até mulheres modernas para passar um tempo. Os homens mundanos, amém? Homens cristãos. Mas homens de Deus, eles preferem mulheres conservadoras, que sabem se colocar no seu lugar, que sabem ser dama para casar. Sim ou não, homens? Então, mulheres, eu quero falar primeiro com vocês agora. Nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar como mulher. Eu sempre conto aqui que quando a gente vai ao supermercado e a gente vê alguma coisa que está muito em promoção,
e a gente vai olhar na embalagem, no rótulo, a gente consegue observar que aquele produto está quase para vencer a validade. E por isso está numa promoção boa, com preço lá embaixo. Eu quero te dizer, moça, mulher de Deus, você não está para perder a sua validade. Amém? Então se dê valor, se valorize, se coloque no seu lugar. Você não precisa ser oferecida. Sabe o que a Bíblia diz em relação à mulher conservadora, a mulher que se coloca no seu lugar, a mulher que é discreta? A Bíblia fala que a mulher tem que ser sábia. Ela tem que se colocar no lugar dela. E sabe o que a Bíblia fala também? Que a mulher é o sexo mais frágil. Não significa que ela é aquela pessoa que não serve para nada porque é frágil demais, não. Mas que essa mulher, ela precisa ser dócil. Ela precisa ser dama. Ela precisa se colocar no lugar dela. Aí você pode me dizer assim, hoje em dia tem se falado muito em ser princesa. Pastor, eu não consigo me imaginar como uma princesa. Eu não consigo colocar esse rótulo em mim. Tudo bem, querida. Então seja essa mulher forte, mas sem perder a sua essência. Sem perder a sua feminilidade. Sem perder a sua doçura. Eu fico triste ao ver muitas mulheres que perderam a sua essência. Elas tentam se equiparar aos homens. Elas tentam ser, às vezes, até mulher macho. Até no linguajar, até na maneira de se comportar. Ei, cara, tá tudo certo, beleza. Sabe, querida, você precisa se colocar no seu lugar como uma dama, como uma... Eu não sei quantos assistiram aquele filme Cinderela. E foi uma das coisas que a mãe falou muito e ressaltou muito para Cinderela foi: seja gentil. Sabe, às vezes as mulheres querem homens cavalheiros, mas elas não sabem ser damas. Às vezes as mulheres querem homens que são verdadeiros gentlemen, mas elas não sabem ser aquelas mulheres que se comportam. Sabe? Buscam um homem ideal, mas não sabem ser a mulher ideal. Então a gente precisa ter muito cuidado. Tem muita mulher que diz assim: eu não sei, os homens não sabem conquistar hoje em dia. Mas você sabe esperar ser conquistada? Você sabe se colocar no seu lugar? Tem muita mulher que sonha com o príncipe encantado vindo num cavalo branco. É capaz do cavalo vir e o príncipe não. Não é não, gente? Então a gente precisa saber agir. A gente precisa saber falar, ter muito cuidado. Tem muita mulher que quer, fala de uma forma que quer mandar no homem. Isso assusta, isso afasta. Homens não gostam de mulheres que tomam iniciativa. Escutem, mulheres. O homem é o caçador e a mulher é a caça. Isso é uma plena verdade. Mulheres, quando elas são muito oferecidas, os homens não dão valor. Sim ou não, homens? Os homens, eles têm esse instinto de ir atrás, o instinto do proibido. A mulher não quer, ele vai atrás, ele quer, sabe, conquistar. Isso faz parte do homem. Então, mulheres, se coloquem no seu lugar. Amém, queridos? E homens, agora eu vou falar com vocês. Mulheres também não gostam de homens que são altamente machões, machistas, né? As mulheres gostam de homens sensíveis, homens carinhosos, homens respeitadores e principalmente homens provedores que lhe passam uma segurança, que sabem exatamente se colocar no seu lugar e conduzir o relacionamento. Não é não, mulheres? Amém, mulheres? Uma outra coisa que a gente precisa descomplicar, desconstruir nessa noite, e a gente ouve isso: quanto mais velha ou velho eu fico, as possibilidades diminuem. Irmãos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso não é uma verdade. Sabe por quê? Porque já tem aquele ditado que diz que velho é o mundo. Diga para o seu irmão: você não é velho. A glória do Senhor está sobre a sua vida. Quantos lembram daquele corinho? Panela velha que faz comida boa. Não é um corinho. Mas olha, deixa eu dizer para você algo. Eu não vou revelar a minha idade e nem a pastora dela por uma questão, claro que não. Mas eu e pastora Andresa, nós estamos vivendo o melhor momento do nosso relacionamento.
o melhor momento. O melhor momento do nosso relacionamento não foi quando a gente era jovenzinho, alguns poucos anos atrás. O melhor momento do nosso relacionamento está sendo agora. Então a gente percebe o quanto a maturidade chegou, a gente percebe o quanto o equilíbrio chegou na nossa vida. Então a gente percebe atitudes, reações nossas do início do nosso relacionamento que não fazem mais parte da nossa vida. Então, na medida que os anos forem passando, não se veja como velho, não se veja como velha, se veja como alguém que está ficando maduro, se veja como alguém que está ficando mais experiente, se veja como alguém que está ficando mais assim, você está ficando assim pronto para um relacionamento que talvez não seria tão adequado no momento da sua vida que algumas áreas, algumas atitudes não estavam tratadas ainda pelo Senhor. Agora é claro, existe o outro lado da moeda também. Existem pessoas que quanto mais o tempo vai passando, elas vão ficando rabugentas, vão ficando ranzinzas, vão ficando chatas, vão ficando exigentes, vão ficando uma limonada sem açúcar, sem adoçante, sem nada, vão ficando um purgante. E aí o que acontece? Isso afasta as pessoas. Isso afasta as pessoas. Então não perca a doçura do Senhor na sua vida. Na medida que os anos forem passando, que a glória do Senhor esteja sobre você, que a doçura do Espírito Santo esteja sobre você, que o fruto do Espírito Santo esteja na sua vida, porque não existe, queridos, inteligência emocional, não existe equilíbrio emocional, não existe cura emocional melhor do que o fruto do Espírito Santo atuando na minha vida e na sua vida. Eu posso ouvir amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então não ponha limites no seu sonho, ponha fé. Não importa que o tempo esteja passando, a pessoa que vai casar com você vai aceitar você do jeitinho que você é. Talvez sem cabelo, sem dente, não sei, com rugas, não sei, mas ela vai aceitar você do jeito que você é, vai amar você do jeito que você é. Posso ouvir amém? E eu quero dizer uma boa notícia: essa pessoa já nasceu, ela está viva no planeta Terra. Num dado momento ela vai surgir. Irmãos, olha, não tem experiência maior, eu tenho autorização para falar sobre isso, do que a minha mãe. A minha mãe, quando se casou com meu pai, dentro de pouco tempo meu pai foi assassinado, morreu, ficou viúva. E ela desejou casar de novo. E não muitos anos atrás ela conheceu um outro José, olha, até o nome foi igualzinho do meu pai, José. Só que o cidadão morreu de novo. Viúva negra, minha mãe, ninguém quer encostar. E olha, e não é que já tem um outro rondando a área, meu irmão. A viúva de 60 e poucos anos, inteirona, chutona, estava vendendo esses dias aí, ela com uma camisa quadriculada. Digo, mãe, se ela tá gatona, tchutchuca, hein? Olha só, rapaz. Então, queridos, não existe idade para o amor. Não existe idade para o amor. Quando chegar o momento, que diga o André e a Carla, né, André? Quando chegar o momento, meus irmãos, o olhinho vai brilhar, o coração vai palpitar, a espinha vai esfriar e o bolso vai esquentar também, meu irmão, porque tem que ter investimento, viu? Tem que ter investimento, que eu gastei de kibe house com essa menina aqui, né? Então, tudo vai dar certo. Então, olha, cabeça para cima, amado. Se ame, se valorize, sabe? Se valorize, se cuide, se vista bem, sabe? Dê flores para você mesmo. Chega na frente do espelho, Senhor, um ato profético aqui. Enquanto ele não aparece, eu estou me dando flores para mim mesmo, porque eu me amo, sabe? Então não se veja para baixo, amado. Tudo no tempo certo, diz Eclesiastes 3, se torna perfeito e formoso. Amém?
Amém. Uma outra mentira que a gente precisa desconstruir é que muitas pessoas falam isso. Minha vida é muito corrida, atrapalha até de eu achar alguém. Já ouviram isso? Minha vida é muito corrida e atrapalha de eu achar alguém. Queridos, não se escondam por trás dos seus afazeres, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Então, quando a gente quer, a gente se dá oportunidade. Tem um outro lado também. A pessoa não consegue encontrar alguém, e aí ela se esconde por trás disso. E aí ela coloca nela mesma uma limitação. Para eu não ficar ferido, para eu não ficar ferida, eu não tenho tempo para isso. Então tá tudo bem, tá tudo resolvido, eu tô feliz, e fica inventando muitas desculpas e acabam ficando desacreditadas. Mas hoje eu tenho boas novas para você, amém? Quero te dizer, vá à luta, não perca a esperança, sabe? Como ele mesmo disse, ele pegou um pouco do meu tópico aqui. Saiba se colocar no mercado de trabalho. Não, gente? Saiba se colocar no mercado de trabalho, se arrume, se valorize, se ame. Como é que você vai encontrar alguém se você mesmo não se ama? Como é que você vai encontrar alguém que te dê valor se você não consegue se dar valor? Sabe? Então não há feio, não. Não tem gente feia. Existem gostos diferentes, alguns bem diferentes, mas não tem. Não, gente? Não tem problema nenhum. Tudo vai se resolver. Mas você tem que saber se colocar no mercado de trabalho. Você tem que se apresentar. Se ame, se valorize, claro, tudo com decência, tudo com ordem. Sabe, tudo com... Agora, como um homem vai olhar para você se você não sabe se arrumar? Como um homem vai olhar para você se você não sabe se comportar? Como um homem de Deus, a mulher vai olhar para você se você tem hálito podre? Se você tem uma nhaca horrível? Isso afasta mesmo. Então você tem que saber se colocar no mercado, né, gente? Saber se colocar, se posicionar. Algumas mulheres dizem assim: mas eu não vou tomar iniciativa, porque se eu tomar iniciativa, eu vou acabar espantando. Mas eu vou ficar em casa esperando que Deus vai mandar do céu. Não é assim, não. Você tem que se colocar à vista. Você tem que estar no mercado. Tá entendendo? Não como alguém que está para vencer a validade, mas como alguém de Deus, que está esperando no Senhor, mas que está agindo. Amém? Alguém que está agindo. Eu me lembro que meu esposo não era assim agradável aos olhos. Esses dias, a gente tem que falar a verdade, né? Esses dias a Nicole, minha filha, estava vasculhando os álbuns lá em casa. E ela disse assim: mamãe, como a senhora pôde olhar para o papai? Né, filha? Acho que ela fazendo assim. Como a senhora pôde olhar para o papai? A senhora era uma princesa, mamãe. E o papai? Eu digo: vai lá e fala para ele. Mas sabe, queridos, algo me chamou a atenção nele. Olha, ele vestiu uma calça bem aqui. Eu gosto de dizer isso, porque é verdade. Uma calça bem aqui, cheia de pinça aqui atrás. Gente, por favor, né? Chegar a minha vez de falar. Então, era de assustar, mas olha só. É verdade. Magro que dói. Só que eu vi, algo nele me chamou a atenção. Ele sempre foi um líder de excelência. Ele falava bem, sabia usar bem as palavras, muito articulado. Então me chamou a atenção. É o que eu quero dizer, você pode se achar que não tem beleza, mas alguém vai te olhar. Saiba se colocar, se autovalorizar. Olha, o bichinho era feio, mas se amava. Pastora, se controle. A senhora está sendo usada, pastora. Hoje ele é lindo, gente. Ele é lindo. Se conforto agora. Até me perdi o que eu ia falar. Como? Ele se amava. Gente, ele se amava. Se autovalorizava. Se achava o cara.
Eu disse, mas que absurdo. Ela dizia, eu vou terminar contigo. Eu dizia, eu choro. Sabe, mas ele se amava, se valorizava. Então, quando eu digo saiba se colocar no mercado de trabalho, se posicione, se ame, se valorize. Não precisa você se arrumar para o outro, se arrume para você mesmo. Sabe, você tem que se amar. Então, as pessoas, quando elas são seguras de si mesmas, quando elas se amam, quando elas se valorizam, quando elas são de bem com a vida, é muito mais fácil você brilhar para o outro. Posso ouvir amém? Então, claro, queridas mulheres, você não vai se oferecer. Não é isso que eu estou falando. Mas tudo tem o seu equilíbrio. Você também não vai ficar trancado dentro de casa. Entendeu? Então vá à luta. Né? Amém? Olha, eu tenho uma teoria na vida que eu desenvolvi, viu? Quem começa na vida bonito, termina feio. Quem começa feio, termina bonito, viu? Dado aí, claro que não, claro que não. A pastora tá gatinha ainda, viu? Tem uma outra inverdade que as pessoas falam, é o seguinte: Deus não quer que eu case. Não nasci para casar. Todo mundo é feliz na vida sentimental, menos eu. Irmãos, isso aqui é encosto. Isso aqui é encosto. Porque quem foi que disse que você não nasceu para casar, que você não pode ser feliz na vida sentimental? A Bíblia diz, amados, lá em Gênesis 2:18, que não é bom que o homem esteja só. É desejo de Deus que o homem esteja com alguém. É desejo de Deus estabelecer casamentos na terra. É desejo de Deus estabelecer famílias na terra. Então você não pode acreditar nessa mentira. Não, eu não nasci para casar. Eu nasci para viver solteiro e para morrer solteiro. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que Deus, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Muitas vezes nós achamos que a cruz do Calvário incluiu a nossa salvação, incluiu o nosso perdão, incluiu a nossa cura, mas não incluiu a nossa vida sentimental. Isso não é uma verdade. A cruz, o Calvário, a morte de Jesus, amados, foi um pacote abrangendo todas as áreas da nossa vida, inclusive a vida sentimental. Posso ouvir amém? E um aplauso ao Senhor nessa noite. Deus, Ele sonha comigo e com você, construindo uma família abençoada, construindo uma família restaurada, construindo uma família debaixo da graça e debaixo da bênção. A gente tem dito por aí que não existe muralha intransponível. O que existe muitas vezes, amados, é muralha mal atacada. Então às vezes você queima o filme. A Bíblia diz, a Bíblia chega a dizer lá em Cantares: não desperteis o amor fora do seu tempo. É por isso que aqui na Igreja Batista Missionária da Amazônia nós não acreditamos, e nem apoiamos e nem incentivamos o namoro entre adolescentes, porque nós não acreditamos que seja o tempo, que seja o momento. Nós cremos que a missão de um adolescente nessa faixa etária da vida é estudar. Prioridade dele é essa, é estudar. Então ele não está pronto ainda para construir uma família. Ele não está pronto ainda para bancar uma família. Então a missão dele, a prioridade dele é estudar. É se preparar para a vida, é preparar essa plataforma na juventude, essa estabilidade, para que ele possa sonhar com o casamento. Talvez alguém diga assim: ah, pastor, mas eu queria assim uma esposa gatinha. Ó, a pastora Andresa, fala comigo, cara. Não existe muralha intransponível, existe muralha mal atacada, sabe? Você vai queimando as etapas, vai queimando os passos, tudo no seu tempo há de acontecer. E quando algo é de Deus, amados, acontece. Quando algo é de Deus, acontece, será estabelecido. Amém? Então, eu poderia estar namorando na época com a pastora Andresa e não ter casado com ela? Poderia. Então, pode acontecer de você estar conhecendo alguém e aquilo não culminar com o casamento? Pode, porque o coração do homem também é enganoso.
Então às vezes a gente vai com muita sede ao pote, às vezes a gente sai queimando etapas, às vezes a gente não dá os passos corretos, os passos certos, não entende aquilo que Deus está falando para o nosso coração, para a nossa vida, e a gente acaba queimando etapas. Provérbios 18, 22 diz que aquele que encontra uma esposa, encontra a benevolência do Senhor. Então encontrar uma esposa, encontrar um marido, amados, não é uma tarefa fácil não. Isso é uma batalha da vida sentimental. Não é uma tarefa fácil, é um desafio. Mas quando chegar o momento de acontecer, quando é de Deus, você vai ver, amado, que, meu Deus, eu nunca poderia imaginar que eu gostaria daquela pessoa, ou que ela gostaria de mim. Então quando as coisas tiverem para acontecer, elas vão acontecer no tempo certo. Então isso pode acontecer em qualquer momento da vida, no trabalho, isso pode acontecer lá na faculdade, na escola, pode acontecer na igreja, pode acontecer no mochilão, irmãos. A Tainá que o diga. Olha aí, ela fez assim. Tainá que o diga. Casamento é em dezembro, né, Tainá? Novembro. Olha, ela está amarrado, pastor, é em novembro. Então, olha, Tainá, irmãos, no mochilão, ela conhece o Lucas. Fazendo a obra de Deus, aqueles olhares se cruzaram e está aí. Vai dar casamento. Então isso pode acontecer em qualquer momento, inclusive hoje à noite, não sei. Quem sabe? Quem sabe você esteja sentado a 2 fileiras do seu esposo, a 3 fileiras na frente da sua esposa. A gente não sabe. Então quando as coisas são de Deus, você vê Ruth entrando ali para juntar as migalhas do trigo, das espigas, e ela estava entrando no campo de Boaz. Campo de Boaz, fazendeiro, cheio do espírito, cheio da grana, e Ruth acabou casando com Boaz. Pastor, tem algum irmão Boaz aqui na IBMA? Não tem, não sei, mas pode acontecer. Então você tem que sair de casa com a seguinte hashtag: atrás da costela perdida partiu, sabe? Pode acontecer em qualquer momento, meu irmão. Qualquer momento isso pode acontecer. Então você não pode dizer que você não nasceu para casar. Olha só, muitas vezes por trás dessa fala aqui, Deus me livre de casamento, mas antes só do que mal acompanhada. Muitas vezes, não são todas as vezes, mas na maioria das vezes, por trás de uma fala assim, tem muito orgulho envolvido aqui, tem muito medo aqui no coração, muitas vezes medo de não ser amada, medo de não ser aceita por alguém, medo de não casar com alguém. E muitas vezes esse tipo de fala acaba sendo uma armadura, uma blindagem, uma autoproteção. Você não precisa disso, querido. Sua vida só precisa estar na mão de Deus. Se para casar ou para viver solteiro você não precisa de argumentos. Sabe por quê? Porque sua vida está nas mãos do Senhor. É Ele que sopra sobre você, é Ele que autoriza a bênção sobre você, é Ele que decreta o seu destino. Então sua vida só precisa estar no altar. Sua vida só precisa estar no altar, entendendo que as coisas vão acontecer no momento certo. Talvez esse desejo de querer casar esteja sendo saqueado da sua vida, porque pessoas presas à pornografia, elas vivem uma prisão tal, que esse desejo de casar, que esse desejo de construir uma família é furtado dos seus corações, porque elas estão se saciando na pornografia, elas estão se contentando com a pornografia, elas estão focadas na pornografia, elas estão se satisfazendo na pornografia. E a pornografia, ela tem esse efeito colateral de arrancar do seu coração esse desejo de construir uma família, de construir um casamento. Então vigie, avalie tudo isso, coloque a sua vida no altar, que nas mãos de Deus tudo vai dar certo. Amém? Uma outra mentira que a gente precisa desconstruir é que eu tenho certeza que Deus vai responder a minha lista, a lista das coisas que eu pedi para Ele, porque afinal de contas Ele é fiel.
A gente ouve muito isso e a gente vê muitas pessoas frustradas porque acham que Deus não respondeu a sua lista exatamente como a pessoa pediu. Queridos, é bem verdade, Deus é fiel. Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, é verdade. Mas é capaz da sua lista não ser respondida. Não porque Deus não seja fiel, mas porque Deus não trabalha dessa forma. Ah, mas fulano foi exatamente como fulano quis, era exatamente como a pessoa pediu, aconteceu com ela. Mas relacionamento não é receita de bolo. O que aconteceu com alguém pode não acontecer com você da mesma forma. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Aí a pessoa faz assim: Senhor, está aqui a minha lista, eu creio, em nome de Jesus, eu quero um homem alto, bonito, sensual, valente, que tenha dinheiro, seja romântico, carinhoso, tenha carro, é homem de Deus. Esse homem não existe, irmãos. Esse homem não existe. Se ele existir, ou ele tem namorada, ou ele é casado já, ou, quem sabe, não sei, né? Mas esse homem não existe. E ainda tem algo que acrescenta, ainda quero um homem malhado. Gente, esse homem não existe. Tem mulheres, tem pessoas que passam a vida inteira assistindo filme romântico, achando que vai tudo acontecer lindamente. Idealizam o homem, esse é o homem ideal. Versus o homem real. Sabe aquele negócio assim, expectativa versus realidade? Pois é, mais ou menos assim. Expectativa versus realidade. Às vezes nós idealizamos pessoas que não existem. E a gente coloca isso no peito de Deus. Senhor, está aqui. Eu quero um perfeito desse. Eu quero uma mulher perfeita assim. Essa pessoa não existe. Não existe. E como é que Deus vai responder alguma coisa que não existe, gente? Aí Ele pode criar todas as coisas. Você é perfeito para querer alguém perfeito? Então a gente fica esperando a vida inteira uma pessoa perfeita, e essa pessoa perfeita não existe. Em alguma área a gente vai ter que investir, em alguma área a gente vai ter que ajudar a melhorar, em alguma área a gente vai ter que pagar o preço. Porque não existem pessoas perfeitas. Às vezes, claro, Deus guarda os nossos grandes presentes em embalagens meio esquisitas. Mas a gente tem que aprender a abrir toda a embalagem, olhar, avaliar, investir, trabalhar, ajudar, orar. Sim ou não, irmãos? É assim. A gente tem que pagar um preço. Gente, uma mudança de 180 graus. Eu não posso dizer 360 porque volto no mesmo lugar. Mas 180, gente. Maravilhoso, lindo. A gente sempre tem que dar uma melhorada. Sabe, não existe homem todo nhanhanhã, gente. Homem não é Hello Kitty, não. Cuti-cuti. Né? E às vezes a exigência ela vai sendo tão grande que a gente vai pedindo para Deus, e a gente vai acabando, ficando o tempo todo sozinho. Porque aparece um, aparece outro, e assim vai aparecendo e você vai descartando, porque não é exatamente como você pediu. Esse exatamente como você criou na sua cabeça não existe. Escute uma coisa. Não faça lista para o outro, não. Faça lista para você. Eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. Eu preciso ser assim, assim e assim. Sabe por quê, queridos? Porque a gente atrai o que a gente é. Se você é ciumenta, um ciumento vai se aproximar de ti para provar do mesmo veneno. Se você é um chato você vai atrair um chato também. Está entendendo como é? Um pão duro, como é bom. 2 pão duros, aí você vai ver como é o negócio. Um carnal com carnal. Porque se você for uma mulher espiritual, um homem carnal não vai se aproximar de você. Se você for um homem espiritual, uma mulher carnal não vai se aproximar de você. Posso ouvir amém?
Ah, pastora, mas só me aparece assombração. Ih, preciso te dizer que a gente atrai o que a gente é. Você quer casar? Então melhore você. Melhore você. Melhore você. O problema é que a gente quer uma resposta de Deus, mas a gente não quer ser uma resposta de Deus para o outro. Então a gente vai, no nosso nível de exigência com Deus, com as pessoas, vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Mas a gente não quer se melhorar. A gente não quer, sabe, mudar muitas coisas dentro de nós. Será que você vai melhorar a vida de alguém quando você entrar na vida desse alguém? Então é assim que a gente tem que pensar. Melhore você, se encha do Espírito Santo. Faça a lista para você. E você vai ver que tudo vai se resolver. Vai ficar mais fácil, viu? Vai descomplicar. Uma outra fala que a gente precisa também desconstruir é quando alguém diz assim: quando eu me casar, pastor, eu tenho certeza que eu vou servir a Deus melhor. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Até porque hoje, uma das maiores batalhas de nós pastores aqui da IBMA é ligar para os casais recém-casados, para que eles voltem a congregar. Tem algumas cerimônias de casamento quando eu faço no sábado, quando eu celebro no sábado, eu já na cerimônia eu já lembro que no domingo vai ter culto. Porque, irmãos, essa é uma das maiores batalhas dos recém-casados. A gente até entende pelo lado natural, né? Estão ali se curtindo, né? Aquela irmã ali que passou a vida toda se guardando, né? A boca tá só teia de aranha e tal, agora está curtindo o marido, né? Está curtindo, né, aquele momento conjugal, né? Aquele irmão que estava subindo pelas paredes e agora casado mesmo, está atualizando tudo. Então a gente até entende que os dois estão se curtindo, é uma lua de mel que não termina ou não tem que terminar mesmo. Mas a gente não pode, queridos, esquecer que nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração, quando solteiro e quando casado. Então essa fala de que quando eu casar, pastor, eu vou servir a Deus melhor, pelo contrário, a tendência do casamento é até esfriar, se você não vigiar. Aí você já não começa a priorizar a igreja, você não começa a priorizar as coisas do Senhor, principalmente quando chega filho na vida do casal. Aí que a batalha é mais intensa. Então escute só uma coisa. Você que está namorando hoje, o seu namorado ou a sua namorada é alguém que lhe projeta para mais perto de Deus ou que lhe afasta das coisas de Deus? Esse é um ponto que você tem que colocar na balança. A pessoa com quem você namora hoje é alguém que te afasta dos teus amigos ou alguém que te projeta para novas amizades? Esse é um ponto que você tem que pesar na balança. Porque, amados, é bênção quando um casal faz valer aquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é tremendo quando um casal faz valer isso na sua vida. Até porque não é prioridade do casal as coisas do Senhor, sabia disso? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, diz assim, que o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado busca as coisas do mundo em como há de agradar o seu cônjuge. Então escute só, são duas realidades, dois ambientes completamente diferentes. Vida de casado, meu irmão, tem que ter cinema, tem que ter shopping, tem que ter uma praia, tem que ter uma piscina. Um casado aqui diz amém? Ah, pastor, não era só jejum, vigília, oração, não, meu irmão. Tem que ter jantar especial. Tem que ter cartão caprichado agora, segunda-feira, no dia 12, sabe? Tem que ter o marido indo para a cozinha preparar um pratinho especial. Irmão, foi Paulo que falou isso. Escute só, amada solteira e amado solteiro, não tente espiritualizar o que
não é para ser espiritualizado. Paulo disse aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, que o solteiro cuida das coisas do Senhor, é prioridade. Mas o casal, ele vai buscar as coisas do mundo em como há de agradar a sua esposa. Está escrito, vá ler isso na Bíblia. Pastor, então tem que buscar um forró. Não estou falando nada disso, irmão. Não estou falando nada disso. Mas eu estou te dizendo, amado, que você vai viver uma outra realidade. Então a tendência de esfriar quando casado é muito maior. A tendência do casal abandonar as coisas de Deus é muito maior, porque as prioridades mudaram. Mas quando esse casal, queridos, consegue fazer valer a vida conjugal com a vida espiritual, aí isso é poderoso no reino de Deus. É poderoso no reino de Deus nós vermos um casal se amando intensamente, apaixonadamente, curtindo a vida e ao mesmo tempo glorificando ao Senhor. Ao mesmo tempo, querido, fazendo valer a glória do Senhor. Então isso é poderoso no reino de Deus. Então você que casou, não entre numa acomodação espiritual, querido. Não despreze a Bíblia. Não despreze a oração, não despreze o jejum, não despreze a comunhão com os irmãos. Então a gente precisa equilibrar tudo isso na nossa vida. Então se você é solteira e não cuida das coisas do Senhor hoje, casado, será muito mais difícil ainda. Se você, quando solteiro, não faz valer o que Paulo disse, não é apaixonado pelas coisas do Senhor, não vai estar na Praça da República amanhã. Então, olha, quando casado, pastor, é na pressão, Então, quando casado, meu irmão, é muito mais difícil ainda. Aí está aí o neto convocando para oração, e você é solteiro, tem um tempo livre, não vem para oração, meu irmão, quando casado, é mais difícil ainda. Vai lá, pastor. Uma outra mentira aqui, que complica muito, é que as pessoas dizem assim, quanto mais longo o namoro, melhor, porque aí afinal de contas a gente vai se conhecer. A gente ouve muito isso. Isso é uma mentira. Já reparou? Eu não sei se alguém conhece aqui, tem gente que namora 10, 12, 15 anos, quando casa, passa 1, 2 anos e separa. Já ouviram isso? Já viram isso? Alguém conhece? Sabe por quê, queridos? Porque tudo no seu tempo certo é perfeito e formoso. Uma fruta, quando ela fica muito tempo no pé, o que acontece com ela? Ela estraga. Então existe um tempo para todas as coisas. Então essa questão de namorar muito tempo não é legal, não. Tem gente que deixa de viver um romance para viver um seriado. Gente. Um seriado. Quantos gostam de série aqui? Série só na TV, né, irmãos? Na vida real não presta, não funciona. Fica enrolando, 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 enrolando. Você quer descobrir cada vez mais só para prender a sua atenção. Não é assim que acontece? Aí chega um determinado momento que não vai mais ficando emocionante. Namorar há muito tempo, queridos, é pedir para ter relação sexual antes do casamento. Sabe, namorar há muito tempo é pedir para complicar mais ainda a sua vida. Então não é bom o cristão namorar muito tempo. Se tem condição e convicção, não tem que protelar muito, tem que agilizar logo esse casamento. Amém? Posso ouvir amém? A gente vai dar uma corrida aqui. Uma outra fala que a gente ouve: quando nos casarmos, pastor, olha, ele vai melhorar, será tudo diferente. Irmão, você vive no mundo da lua, Você vive em Marte, você vive em outro planeta. Irmãos, isso aqui é leseira quadrada elevada ao cúmulo. Não é cubo não, é o cúmulo. Ninguém muda ninguém, querido. Não case com essa ideia mentirosa de que no casamento ele vai mudar. Não muda, porque ninguém muda ninguém. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, se não mudar, viu aí? Se não mudar quando solteiro, não vai mudar quando casado.
Se ele está te decepcionando quando solteiro, escreva. Faça um quadro, negrito, caixa alta e bota na parede. Ele vai te decepcionar também no casamento. Então não adianta, queridos, fazermos vista grossa, não adianta tamparmos o sol com a peneira. Pastor, mas as pessoas não falham, mas permanecer na falha é sem vergonhice, é coisa de cachorro no relacionamento. Cachorrada. Ah, pastor, ele já me traiu 10 vezes, mas não é 70 vezes 7, pastor. Tu é doida. Tu vai entrar num casamento desse? Isso é leseira. Isso é doidice, a gente tem que falar nesses termos, porque depois a bronca vem para a gente, amados. Batata quente vem para a nossa mão. Porque vocês não sabem o que a gente já ouviu ao dizer para a pessoa: fulano, não casa. Você não tem ideia o que a gente já ouviu. Então a gente tem que falar aqui. Ninguém muda ninguém. Quando casa, muitas vezes, amados, não melhora, piora, porque sempre cai em um nível. Se um homem é excelente no casamento, ele vai ser maravilhoso. Se ele é maravilhoso no casamento, ele vai ser bom. Se ele é bom no casamento, ele vai ser regular. Se ele é regular no casamento, ele vai ser marromeno. Sempre cai um nível. Então nós não podemos, amados, relaxar nessa questão. Conheci uma história muitos anos atrás. Cara, quando solteiro, a moça reclamava: pastor, ele tem um bafo podre. E eu conversei com ele: cara, manda arrancar, isso aí está podre. Manda arrancar. Aí fazer essa restauração. Casou. O bafo continuou. E no casamento ela continuou reclamando. Porque o que não muda, meu irmão, na vida, e estão separados hoje. O que não muda, não foi por causa do bafo não, viu, irmãos? O bafo está repreendido, foram outras questões. Porque o que não muda na vida de solteiro, não se iluda, que não vai mudar na vida de casado. Então a gente precisa, amados, se eu quero me casar para agradar um ao outro, eu me lembro, música do Lázaro, né? Eu me lembro quando logo no início do casamento, nós sentamos e a pastora Andresa fez uma lista de tudo aquilo que precisava ser mudado na minha vida e de tudo aquilo que precisava mudar na vida dela. Fizemos essa lista, conversamos sobre isso quando solteiro e fizemos essa lista. Então nós precisamos, amados, se queremos agradar ao outro, então tem poder de Deus para transformar a nossa vida. Tem poder de Deus para mudar a nossa vida. Eu posso ouvir amém? Então está lá o mau hálito, está lá a suvaqueira, está lá o chulé, está lá, meu irmão. Tudo que não mudar, meu irmão, na vida de solteiro, não vai mudar na vida de casado. Vamos lá, pastora. Deus trará a pessoa certa. Isso é uma outra mentira que a gente precisa desconstruir. Deus não vai trazer a pessoa certa, queridos. Nós escolhemos com a sabedoria que Deus nos dá. O que Deus vai dar para você é a sabedoria. Amém? Então a gente precisa desconstruir isso. Ah, mas foi Deus que me disse que ele é o meu esposo, que ela vai ser minha esposa. E aí começa a acontecer tudo ao contrário, tudo ruim, tudo. Foi Deus mesmo que disse? Porque a Bíblia diz, queridos, que o caminho de Deus é perfeito. É perfeito. Sabe, então se está tudo bagunçado, se está tudo errado, você tem que avaliar se realmente foi Deus que te deu essa palavra. Tem que avaliar se realmente foi Deus que te mostrou. Porque Deus ele não sai dando não marido nem mulher para ninguém. Sabe por quê? Porque se Deus desse, na primeira crise, no primeiro problema, você ia culpar Deus. Deus, foi a mulher que tu me deste, foi o homem que tu me deste. Foi exatamente isso que Adão, a única mulher que Deus deu foi Eva. E no primeiro problema, o que foi que Adão falou? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Não foi assim que aconteceu? Foi a única que Deus deu. Então agora, você varão, você que vai atrás, mulher, nós é que escolhemos.
Nós é que escolhemos, tem que agradar os nossos olhos, a gente sabe disso, né? Então Deus não saiu aí distribuindo marido, mulher para os outros, não, Ele não faz isso, mas Ele vai te direcionar. Você vai sentir paz, você vai observar o comportamento, você vai olhar e ver se existem qualidades nessa pessoa que você gostaria para o seu cônjuge. E se a pessoa tem os defeitos que você suportaria quando casar. Porque isso é muito importante. Aí tem gente que diz assim, mas todo mundo tem defeito, então esse é o defeito dele, tá tudo. Mas você não é capaz de suportar esse defeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente atende muitas pessoas e eu atendi uma pessoa e ela disse... Ela tinha muitas reclamações do marido dela, muitas reclamações, isso desde a época que eles namoravam. E eles casaram. E eu disse para ela, você vai ter que suportar, você vai ter que suportar. São defeitos tão pequenos para uma vida a dois. Mas ela não foi capaz de suportar. E ela recentemente me procurou e disse que estava se separando. Com defeitos tão pequenos, com coisas tão pequenas. É por isso que o que você é capaz de suportar, talvez o outro não seja. Então quando você for escolher alguém, você precisa olhar, observar como essa pessoa é. Se aqueles defeitos que a pessoa tem, você é capaz de suportar, então você pode casar. Mas se você não for capaz de suportar, caia fora. Que fatalmente, como ele mesmo disse, no casamento tudo piora. Tudo piora. Credo, pastora, está falando isso para a gente não casar, não é verdade não. Mas nós precisamos levar os nossos jovens a entender que casamento não é conto de fadas. Casamento é uma aliança. Que a partir do momento que você se une a essa pessoa, é por toda a vida agora. É por isso que você precisa avaliar muito antes de casar. Precisa avaliar muito, escolher, saber muito dessa pessoa, conhecer muito, orar muito, pedir muito a direção de Deus. Que certamente Deus vai te ajudar. Mas se você está vendo agora, se você está tendo indícios de como a pessoa é, isso não está te agradando, cai fora. Não existe problema nenhum em terminar um relacionamento. Mas existe muito problema em terminar um casamento. São marcas que você vai carregar por toda uma vida. Então você precisa avaliar muito isso. Escute, Deus não dá marido e esposa para ninguém. Ele te direciona, Ele te ajuda na escolha. Posso ouvir amém? Eu vou terminar com esse último ponto aqui. Uma outra fala que a gente ouve é: pastor, o que realmente importa para mim é que a pessoa seja cristã. Seja um cristão, seja uma irmã, pessoa de Deus, isso é o que importa para mim, irmãos. Isso aqui é conversa para boi dormir, porque no casamento tudo importa, tudo importa. Uma pessoa me disse uma vez: não, pastor, se a pessoa for de oração e de jejum, para mim já basta. E no dia que essa pessoa não orar mais? E no dia que essa pessoa não jejuar mais? Então tudo importa sim, queridos, tudo importa, porque o casamento é para a vida toda. Até que a morte separe. Ninguém está afim de morrer logo. Então é até que a morte separe. Então tem muito tempo pela frente. Então tudo importa. Nós precisamos avaliar tudo. Tudo importa. Importa saber o que a pessoa quer da vida, por exemplo. O que a pessoa quer da vida? Está namorando quanto tempo com ele? Pastor, nós estamos namorando há 10 anos. Ele já trabalha? Não, pastor. Pastor, mas ele é cheio de ideias. Uma pessoa cheia de ideias e que não coloca em prática, sabe como é que se chama? Idiota. Ela é cheia assim de ideias, né? Mas ela não coloca em prática, né? Ela é cheia de ideias. Você conversa com ela, ela abre empresa virtualmente, sabe, cara? Mas ela nunca coloca em prática. Então tudo importa, querido. Por que tudo importa? Porque a gente não pode espiritualizar o que não é para ser espiritualizado. A conta da CELPA vai chegar no casamento e não adianta repreender. Esse mês eu repreendo, não vai chegar. Vai dar bug no sistema da CELPA, não vai chegar. Vai chegar, irmão, em nome de Jesus vai chegar. Tu vai pagar o que tu consumiste. Então não adianta, amados, a gente ignorar o que não deve ser ignorado. Por exemplo,
Você tem que saber se ele é usuário de drogas. Você tem que saber se ela é usuária de drogas. Você tem que saber se ela puxa uma maconha, se ele puxa uma maconha. Está namorando quanto tempo, querido, com ele? Pastor, a gente está 1 mês. E ele já largou as drogas. Pastor, faz 1 mês e 2 dias hoje que ele largou. Meu irmão, é complicado. Você tem que dar tempo. A pessoa ela tem que se resolver. Senão você vai estar trazendo um abacaxi para a sua vida, que não era para você descascar, e você vai ter que descascar porque precipitou, não soube esperar. E a gente está falando aqui com propriedade de causa. Então as pessoas que estão lutando contra um vício, contra as drogas, elas precisam se resolver primeiro. Elas precisam se resolver. Elas precisam se resolver. Você tem que saber, você tem que puxar o antecedente criminal dele. Era, pastor, nesse nível? É, meu irmão. Você vai casar com um foragido da polícia? Você vai casar? Aconteceu aqui, irmãos, aqui recentemente. Alguém que estava frequentando aqui a igreja, quando viu sair uma matéria no Barra Pesada. E essa pessoa teve que ser presa. Ah, pastor, encontrei com ele na parada do ônibus. Olha, foi assim que a gente se conheceu. Mas, meu irmão, como é que foi que a família... Pastor, olha, foi pela fé, tudo pela fé aqui. Cuidado, querido. É um anjo que trouxe. Cuidado, querido. Você tem que conhecer o contexto familiar, o contexto acadêmico, o contexto cultural, o contexto ministerial. Você tem que considerar as afinidades. Você tem um chamado pastoral e ela tem chamado para ser Miss Universo. Aí, meu irmão, vai ser problema. Você está pensando na África, mas ela está pensando na Alemanha, na Inglaterra, na Europa, nas passarelas. Aí vai ser problema. Você tem que ver também, você tem que considerar isso, se agrada os seus olhos. Pastor, o que é isso, pastor? Você está me chamando de carnal? Não, meu irmão. O homem espiritual lhe discerne todas as coisas. Eu não posso ser hipócrita aqui. Mas houve um momento, meu irmão, que eu dei uma visualizada. Violino. Por causa do tamanho, né? Era violino. Não é? Porque você não vai casar só com uma fé. Você vai casar com um corpo também. Agora escute. A beleza que está dentro da pessoa, ela sobrepuja a beleza externa para o homem espiritual. Porque existem pessoas que são belíssimas por fora, mas são serpentes por dentro. São venenosas por dentro. São terríveis por dentro. Então eu sei de pessoas que sem nenhum defeito físico se apaixonaram por cadeirantes, se apaixonaram por pessoas que tinham alguma deficiência e hoje vivem maravilhosamente. Nós conhecemos, né, Aline? E hoje vivem maravilhosamente, porque a beleza interior, ela sobrepuja a exterior. Mas eu não posso ignorar aquilo que agrada aos meus olhos. Não posso. Me lembro uma confraternização da juventude, final do ano, em Mosqueiro. Olha, a pastora Andresa foi tomar um banho, ela jogou o cabelo para um lado e para o outro. Eu digo, meu Deus, cantou aquela música tan, 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 tan. Então era alguém que eu desejei casar. Eu desejei casar. Então nós não podemos ignorar esses fatores. Pastor, por que tudo isso? Porque nós vamos casar com alguém, inclusive com a família da pessoa também. Quando eu casei com a Andresa, veio no pacote o Afonsinho, veio no pacote o seu Afonso, veio no pacote a dona Normélia. Sogro e sogra, maravilhoso. Vem tudo no pacote. Veio a Raíssa no pacote. Então, olha aí, uma bênção na nossa vida, nos ajuda até hoje. Então, vem toda a família no pacote. Não, eu casei com ele, eu não quero saber da tua família. Irmão, isso vai dar problema. Isso vai dar problema.
E esse é um outro extremo. Eu tenho afinidade física e emocional. Ele é forte, ele é romântico, ele é carinhoso, ele é perfeito. Pastor, só falta se converter. Maria leseira, isso aí é barca furada. Só falta se converter, está faltando tudo. Porque se você entra num relacionamento de jugo desigual, um dos dois é o jumento da história. Porque o jugo desigual é uma figura que o apóstolo Paulo pegou lá no Antigo Testamento, quando o boi era colocado com o jumento para arar a terra. Então o passo do boi não era o mesmo do jumento. Esse era o jugo desigual, ia dar problema na hora de arar a terra. Então, querido, se você teme a Deus e vai casar com alguém que não teme a Deus, vai dar problema. Essa semana eu conversei com uma jovem separada de um casamento, porque ela insistiu: não, pastor, ele é espírita, mas ele vai se converter. Não se converte. Não é como nós queremos, é como Deus quer. Isso é uma ação do Espírito Santo. Então a gente não pode cair nesse engano. Pastor, mas eu conheço casos. Sim, exceção, querido, não é regra. Posso ouvir amém?